Fala galera do Nuvens de Valores, 17 de junho de 2023. Nesse vídeo vamos trazer para vocês o fechamento semanal de Cogna, Anima e também de Dux. Lembrando que são sempre estudos gráficos que dividimos aqui com vocês. Para quem está chegando agora, a gente gosta de estudar os ativos com as nuvens de Ichimoku, algumas médias e alguns indicadores. Vamos começar aqui por Cogna. Essa semana a Cogna fechou nos R$ 3,22, alta de 0,94% essa semana. E o que temos aqui no nosso gráfico semanal de Cogna, começando aqui com as nossas nuvens de Ichimoku. A nuvem futura permanece aqui vermelha, é ideal quando ela começa a formar uma nuvem verde aqui futura, indicando uma probabilidade, quem sabe aqui de continuidade da tendência altista, mas é verdade que a gente já vem há algumas semanas, a gente alertou aqui no nosso canal, com fechamentos acima das nuvens de Ichimoku, principalmente no gráfico semanal, que é um tempo maior. É interessante quando o ativo vem aqui fechar acima das nuvens e também manter esse fechamento aqui acima das nuvens de Ichimoku. A gente alertou que na semana, principalmente aqui de 22 de maio de 23, quando ela veio deixar um pavio aqui na parte região superior das nuvens, lembrou muito aqui pra gente o movimento anterior aqui de 31 de outubro de 22. A gente chamou muita atenção que seria interessante uma renovação de máxima e de preferência um fechamento acima aqui dessa semana de 22 de maio de 23. E realmente foi o que o ativo conseguiu fazer, fechamento acima das nuvens, fechamento também superando a máxima da semana anterior, e o ativo continua aqui o seu movimento altista. E agora o que temos na Cogna aqui para vocês podemos aferir aqui com os nossos indicadores e nossas médias. A gente continua com fechamentos aqui abaixo das médias de 200 no gráfico semanal. As médias de 200 no gráfico semanal ainda estariam bem distantes, nos R$ 4,61, R$ 4,66. Essas médias podem servir aqui como região de resistência no nosso gráfico semanal, e o ideal é a gente manter pelo menos o fechamento aqui acima das nuvens de Ichimoku. Para essa semana de 19 de junho, seria aqui um fechamento pelo menos acima dos R$ 2,69. Percebam como a nuvem de Ichimoku ela é sempre plotada no futuro. Esses R$ 2,69 vão servir aqui para a gente como uma região de resistência até meados aqui da semana de 11 de setembro de 23. Então é uma região aqui muito importante. Caso venha alguma correção aqui na Cogna, o ideal aqui o ativo fazer um suporte aqui na nossa nuvem, que temos aqui nas nossas médias clássicas também do nosso Ichimoku. Para quem já é antigo aqui do nosso canal, sabe que a nossa média verde-limão é a nossa Tenkan, a média de 9 períodos do Ichimoku, a média mais rápida do canal. Ela já cruzou acima da média vinho, que é a média longa do Ichimoku, a média de 26 períodos. Percebam que o preço aqui já está um pouco distante e a gente tem esse cruzamento que seria um cruzamento aqui de compra fraca. O ideal é o ativo continuar performando acima dessas duas médias aqui do Ichimoku. A média verde-limão estaria distante nos R$ 2,58, e a média mais importante para a gente é sempre a média vinho, que é a média longa do nosso Ichimoku, R$ 2,50. Enquanto a gente estiver aqui continuando com fechamento acima das nuvens, fechamento aqui acima dessas duas médias, temos condições aqui bem interessantes no nosso gráfico semanal da Cogna. Percebam que também a nossa Chico Span, que é a linha de atraso 26 períodos, essa linha sempre está plotada no passado, enquanto a nuvem sempre está plotada aqui no futuro no nosso Ichimoku. Interessante também quando ela cortar as nuvens, muitos traders de Ichimoku gostam quando a Chico Span também corta aqui a nuvem. Vamos ver se nas próximas semanas essa linha também corta aqui a nossa nuvem e a gente começa a desenhar uma nuvem futura verde. Mas aqui no nosso canal a gente gosta o mínimo que fechamento pelo menos acima da média vinho, e quando a Chico Span também já cortou o preço e ela já fez esse corte aqui há algumas semanas. Vamos trazer também algumas outras ferramentas que a gente gosta de estudar aqui no nosso canal. Percebam que o nosso DMI positivo está acima do negativo algumas semanas já, desde a semana de 2 de maio de 23, e o ADX aqui ganhando força, indicando uma tendência aqui para a gente no gráfico semanal de Cogna. Nosso Money Flow Index acima do nível de 50 desde aqui de meados de final de abril. O nosso EFR que chama um pouco a atenção, tá? Muita atenção, porque já estaria aqui provavelmente numa região de sobrecompra. Quando ele entra acima do nível de 70, ele vai ficar preto aqui pra gente. Para quem já é mais antigo do nosso canal, já sabe. Deixa eu colocar maior aqui para vocês enxergarem. Olha só, quando a nossa linha roxa entra acima do 70, ele começa a pintar de preto aqui para avisar pra gente que pode estar numa região de sobrecompra. O nosso FR já está numa região de 72. Muita atenção, caso ele começar aqui a perder o nível de 70, por exemplo, mas é o que a gente sempre traz para vocês. Quando um ativo entra numa super tendência,
pode ser que muitas vezes ele continua subindo numa região de sobrecompra e também caindo numa região de sobrevenda. Mas é o ideal a gente sempre ficar atento aqui quando o ativo já entrou numa região de sobrecompra, que pode nos mostrar que talvez o ativo já esteja aqui um pouco esticado. E é verdade que a Cogna, assim como o Ibovespa, engatou uma alta desenfreada. Olha só, vou até contar os candles aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas consecutivas de alta, assim como o Ibovespa, que também já está há muitas semanas numa alta desenfreada. Muita atenção, não é recomendação, mas a gente gosta sempre de ficar atento quando pode ser probabilidade de um movimento já um pouco esticado. A gente observa também que Cogna aqui na região dos R$ 3,22 fez a máxima na região dos R$ 3,28 e a gente observa o que? Olha só, que a máxima aqui de 31 de outubro de 22 foi também na região dos R$ 3,29, R$ 3,48. Região anterior aqui também, olha só, meados de abril, a máxima de R$ 3,13. Essa região dos R$ 3 vem sendo uma região aqui de resistência há algumas semanas, há alguns meses aqui na Cogna. Exige um pouco de atenção, mas vamos ver, quem sabe, nas próximas semanas, um fechamento principalmente acima desses R$ 3,48, para a gente deixar para trás aqui essa região, quem sabe, dos R$ 2, R$ 3 da Cogna, e o ativo, quem sabe, sempre trabalhando com muita responsabilidade, gerenciamento de stop no investimento de vocês, porque é impossível a gente ter certeza do futuro, mas quem sabe um fechamento aqui acima desse topo anterior seria um movimento aqui bem interessante de Cogna. Agora também, para continuar, vamos dar uma olhada rapidamente no gráfico diário, só para mostrar para vocês caráter educacional, lembrando que aqui no nosso canal a ideia é auxiliá-los tanto na interpretação dos gráficos, numa tomada de decisão, mas não é recomendação, é apenas um estudo que divido aqui com vocês. Olha só, o gráfico diário da Cogna aqui, nossa nuvem de Shimoku já está verde aqui, projetando no futuro uma probabilidade, quem sabe, do movimento, continuidade do movimento altista. A nossa média verde-limão já cruzou aqui a média vinho, já cruzou também as médias amarelas, as médias de 200. Interessante também Cogna continuar com fechamentos aqui acima das médias de 200, já que a gente veio aqui tomar patamares superiores a essa média. Mas aqui o gráfico diário sem muito o que dizer. A única coisa é ficar um pouco atento. Por exemplo, o nosso ADX já deu uma leve quicada. Estamos numa região aqui, olha só. O FR já está numa região de sobrecompra há alguns dias, na verdade até algumas semanas aqui no gráfico diário. Atenção só no caso do movimento já está um pouco esticado, mas aqui a gente vê um movimento altista, uma tendência altista aqui na Cogna, gráfico bem interessante. Apenas para finalizar, para a análise ficar bem completa, para quem chegou até aqui no nosso vídeo, peço para deixar o like, se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas análises, para o YouTube continuar entregando o nosso vídeo para vocês e também para a gente continuar motivado a fazer vídeos aí para vocês. Vamos só dar uma passadinha também no OBV para o vídeo ficar bem completo aí para vocês. Começando aqui pelo nosso OBV gráfico diário de Cogna, olha só que interessante, o nosso OBV acima da média de 50 há muitos pregões já, olha só, vou colocar até aqui a última vez que ele cruzou a média de 50, vamos ver no gráfico diário da Cogna quando que ele começou a trabalhar acima do nível de 50, desde aqui da de 4 de maio de 23. Então, quando a gente veio aqui nessa região das médias amarelas, são as médias de 200 aqui, a gente já estava também com um OBV interessante acima do nível de 50, um ADX ganhando força aqui, bem interessante o OBV, sem muito o que dizer. Percebam que vem com topos e fundos ascendentes, basicamente aqui desde o final de março. Vamos trazer também rapidamente o semanal, só para o vídeo ficar muito completo aí para vocês. Olha só, o nosso gráfico semanal também, o nosso OBV está aqui escondido. Vamos trazer aqui para vocês, olha só. Gráfico semanal também sem novidades, olha só que interessante. A gente vê, ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topos ascendentes aqui, basicamente desde o final de janeiro de 2023, trabalhando também acima aqui da nossa média de 50, bem robusto aqui, bem interessante. Percebam que ele fez rompimentos até de topos anteriores aqui de março, até mesmo agosto de 21, nosso OBV aqui bem interessante para a nossa Cogna. Sem muito o que dizer do nosso OBV, está interessante. Vamos ver se ele vai ter fôlego realmente para, quem sabe, nas próximas semanas fazer esse rompimento dos R$ 3,48, ou se realmente o ativo vai dar uma descansada por estar já um pouco distante, principalmente da nossa média de 9 do Shimoku, média de 21 e demais médias aqui do nosso canal. Para quem gostou do nosso vídeo, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal. A ideia é realmente trazer um caráter educacional, por isso que é muito importante vocês acompanharem nossas análises, não só simplesmente ver o ativo que vocês estão comprados. A ideia é realmente vocês entenderem o nosso racional aqui do nosso canal. Vamos continuar aqui nosso vídeo agora com o Anima na tela.
Continuando o nosso vídeo agora com Ânima, essa semana fechamos nos R$ 4,13, alta de 7,55%, e chama atenção que na sexta-feira tivemos uma alta de 6,72%, aí sendo responsável por boa parte da alta da Ânima. Então vamos começar até pelo gráfico diário, fazer diferente do que fizemos de Cogna. Olha só o que temos aqui no gráfico diário de Ânima. O que a gente gosta de ver, principalmente o ativo acima da média vinho, que é a nossa média longa do Ichimoku. Para quem está chegando agora no nosso canal, eu retorno sempre os conceitos, porque sempre temos novos inscritos, eu agradeço sempre os novos inscritos, os likes, e para realmente a gente ficar alinhado aqui com os conceitos do nosso canal. A gente gosta de estudar os ativos com as nuvens de Ichimoku, e a média verde-limão é a Tenkan, é a média mais rápida do canal, a média de 9 do Ichimoku, e a média vinho, a média mais importante aqui do nosso Ichimoku, que é a média de 26, é a média que a gente fala que é a média longa, é a média mais lenta aqui do nosso Ichimoku. Então o ideal é sempre o ativo pelo menos começar a trabalhar acima da média vinho. Interessante quando já tem o cruzamento da média rápida com a média lenta, perceba que a gente teve um cruzamento aqui no gráfico diário desde 18 de maio de 23. Depois a gente tem essa Chico Span, que é a linha do próprio preço atrasado 26 períodos. A nuvem sempre plotada no futuro e essa linha sempre plotada aqui no passado. O ideal, quando a gente já tem o cruzamento de médias, a gente já tem essa Chico Span aqui acima do preço, a gente já pode, quem sabe, ficar aqui com um olhar mais atento, pensando numa ponta compradora. No entanto, é importante sempre ter consciência que quando a gente faz uma compra contra médias de 50, 80 e 200 no gráfico diário, muita atenção, porque a gente vai comprar contra médias muito importantes, muito importante o que também? Ter o gerenciamento de risco. Muitas vezes essa compra pode dar errado e é importante aqui sair para realmente não sair tão prejudicado, não perder tanto dinheiro, e quando dá certo você ir conduzindo, seja pela média verde-limão, que é de 9 períodos, ou aqui pela nossa média vinho. O que chama atenção na sexta-feira de Ânima? A gente teve um fechamento aqui bem interessante nos R$ 4,13, alta de 6,72%. Muita atenção no gráfico diário, porque já que a gente está aqui com essa linha amarela exponencial de 200 e essa pontilhada aritmética de 200, são médias muito importantes aí para quem pensa principalmente no longo prazo, e a Ânima fechou aqui nos R$ 4,13 e a média está nos R$ 4,14. Interessante a gente fazer esse rompimento de média, quem sabe uma correção e continuar o movimento altista da Ânima, porque muitas vezes o ativo chega próximo dessas médias importantes e começa aqui a perder o movimento e pode formar aqui um topo. Muita atenção, ideal aqui nos próximos pregões de Ânima, fazendo um rompimento aqui da nossa média aritmética de 200. Olha só, o nosso DMI também já estava verde, já acima do negativo desde 18 de maio, o ADX aqui ganhando força, indicando aqui uma probabilidade de formação de tendência aqui mais forte no gráfico diário, e realmente foi o que o movimento aqui obedeceu. E também aqui nosso Money Flow Index acima do nível de 50 há bastante tempo, desde 10 de maio, há muita atenção aqui no nosso IFR, percebam que, olha só, 12 de junho tem um topo aqui na região do 83 e até o momento aqui 16 de junho temos na região de 79. Muita atenção se ele cortar o nível de 70 e começar aqui a desenhar, por exemplo, topos mais baixos no IFR e topos mais altos aqui no preço. Mas até o momento a gente vê o que? Nuvem futura, gráfico diário aqui verde, preço acima das nuvens no gráfico diário, acima da média verde-limão, da média vinho. A gente vê até um início de alinhamentos aqui, alinhamento de médias. Gráfico diário, ok, aqui da Ânima, não teria muito que a gente falar. Depois eu vou dar uma passadinha no OBV, só para ficar bem completa a análise. No entanto, trazendo o semanal, que é o que a gente mais gosta de analisar aqui para vocês, o que a gente tem no gráfico semanal de Ânima. A gente teve aqui um fechamento acima da média vinho, que é o mínimo que a gente gosta de ver desde 29 de maio de 23. No entanto, a gente ainda não teve um cruzamento de média, a gente ainda não teve a Chico Span acima do preço. Pode ser que ela cruze aqui o preço na semana que vem, mas para quem se arriscou uma tomada de posição aqui a partir do fechamento acima da média vinho, deu bom, deu certo a operação, mas muita atenção que muitas vezes esse fechamento aqui acima da média vinho, simplesmente operar só esse sinal, pode ser muitas vezes falha esse tipo de entrada, tá? Olha só, o DMI positivo segue acima do negativo, também interessante a gente manter, e o nosso ADX aqui no semanal, interessante ele começar a subir. Deixa eu até dar um zoom aqui para ficar mais claro para vocês, para a gente começar, quem sabe, formar aqui uma tendência no semanal. Deixa eu trazer o diário para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha só, o diário, a gente já vê nessa linha azul aqui formação da tendência, a tendência ganhando força. A gente vê o nosso ADX subindo. Quem está acima é o DMI verde, então é uma tendência altista.
Quando a gente vê nosso ADX subindo, quem está acima, DMI negativo, então aqui é indicando uma tendência baixista. Então no diário a gente já vê essa formação, no semanal ainda está muito tímido. O ideal é que a gente mantenha pelo menos o nível de 20 e ver esse ADX aqui subindo para acreditar realmente que possa formar uma tendência aqui de mais períodos, um prazo maior aqui no semanal da Anima. A gente vem o Money Flow Index acima do nível de 50, bacana, e a FR também aqui, nível de 57, ideal aqui, pelo menos no nível de 50. A gente gosta um pouco mais acima do nível de 50, mas já estamos aqui no 57, já está bacana. A gente vê o FR também, olha só, rompendo os topos anteriores aqui do nosso IFR aqui semanal da Anima. Então realmente tem alguns indícios aqui bacanas, mas a gente gosta de ver também a nossa Chico Spam aqui. Vamos ver se a semana que vem a gente vai trazer novamente a Anima para vocês, se ela corta aqui o preço para quem a gente acreditar, quem sabe ela buscar a média depois de 80, as médias de 200 aqui no nosso gráfico semanal. Muita atenção que a gente também não fechou o semanal da Anima ainda acima das médias de 50, e percebam, elas estão praticamente no mesmo patamar aqui, pode ser que seja uma resistência aí mais forte do preço. As médias de 50 estão no semanal da Anima, R$ 4,22, R$ 4,24. Olha só, muita atenção também, uma região de topo anterior aí. Vamos ver se a Anima vai ter realmente fôlego para romper essas médias de 50 semana que vem. Quem sabe aí buscar as 80. E também, olha só, tem esse pavio aqui que deixou topo aqui. Vamos deixar até marcado no nosso gráfico. Essa aqui, essa máxima, R$ 4,73, que pode também ser uma região de resistência aí importante na Anima. Mas aqui a gente vê o nosso gráfico semanal começando a, quem sabe, ensaiar aqui um início de um movimento mais amplo aqui da Anima, mas a gente ainda gosta mais do gráfico diário aqui. Vamos, muita atenção. A gente gosta de ter o quê? As médias de 200, principalmente aqui, olha só, as médias de 200 no gráfico diário praticamente correspondem às nossas médias de 50 no gráfico semanal. Por isso que a gente gosta de ter tanto a exponencial quanto a aritmética. Aqui a gente começa a acreditar num movimento mais robusto, principalmente quando já toma a média vinho. Então a gente já teve esse primeiro sinal, é o primeiro indício que a gente começa a acreditar, quem sabe pode ter uma reversão. Fechamento acima da média vinho, que a gente teve, um DMI, deixa eu trazer aqui novamente, um DMI positivo acima do negativo, a gente teve o Money Flow Index, então a gente já teve alguns indícios aqui. Não seria uma tomada de posição errada, por exemplo, quem a partir do candle aqui de 5 de junho comprou nos R$ 3,43. Realmente a gente está mostrando como pode operar o Ishimoku, o DMI. Não é recomendação de compra ou de venda, deixando sempre bem claro, e que os sinais falham. É muito importante, quando o sinal dá errado, tem que encerrar a operação, porque muitas vezes, por exemplo, olha só, trazendo aqui a própria Anima, fechou aqui abaixo da média vinho, por exemplo, poderia ter estopado na abertura do candle seguinte nos R$ 5,10. Quem não estopou, por exemplo, amargou uma queda até de uma mínima aqui dos R$ 2,01. Então, realmente, muitas vezes o gráfico ele dá uma oportunidade de a gente repensar a nossa posição. É claro que não é legal fazer um stop, mas é mais prudente muitas vezes estopar a operação quando dá uma saída, uma provável saída, já que a gente nunca sabe quando vai ter um movimento amplo assim dessa magnitude, mas é importante sempre preservar o capital de vocês. Muita atenção, então, é importante o semanal da Anima continuar fechamentos daqui acima da média vinho semanal, que estaria aqui na região dos R$ 3,37 para essa semana. Para a semana que vem pode ser que essa média já esteja em outro ponto, aí nos próximos pregões aí, semanas eu trago aqui outros estudos para vocês. Trazendo agora o OBV da Anima aqui para vocês. Desculpa, já ia passar batido o OBV que eu prometi no início da análise, é que muitas vezes eu me empolgo, gosto de entregar um bom material aqui para vocês, mas aqui, continuando o nosso vídeo, olha só que interessante, o OBV da Anima acima da média de 50 desde a semana de 22 de maio de 2023, e percebam também como estamos aqui num nível também acima de um topo anterior aqui relevante. E a gente também está tentando ficar acima de outro topo relevante aqui, basicamente na mesma linha, mas o que nos interessa, por exemplo, como pode a gente estudar o OBV. Olha só, a gente tem aqui um fundo, desenha um topo um pouco mais alto, um fundo, e agora vai reto aqui, rompendo um topo anterior. Vamos ver se a Anima continua aqui trabalhando com essa região de topos mais altos e fundos mais altos, mas, por exemplo, se apoiando aqui também no OBV, aqui desde a semana de 22 de maio de 23, a gente poderia já pensar, quem sabe, numa ponta compradora da Anima. Trazendo aqui como que os indicadores podem ser utilizados. Não é recomendação, olha só, 22 de maio de 23, o que a gente tinha aqui na Anima? A gente ainda estava aqui na região
dos R$3 mais ou menos. A partir da abertura de 29 de maio, daria para ter comprado, por exemplo, só pelo EBV, não seria aqui uma recomendação de compra ou venda, mas, por exemplo, poderia ter comprado a Anima nos R$2,92, mas seria mais prudente, pelo menos, aguardar um fechamento acima da média vinho. Aí aqui na semana de 29 de maio de 23, você já teria um OBV acima da média de 50, um fechamento acima da média vinho, já seria aqui uma entrada um pouco mais factível para quem gostaria de comprar aqui a Anima. Lembrando que não é recomendação, é apenas trazendo estudos para vocês. E gráfico diário aqui para fechar, vamos ver como que está aqui nosso OBV do gráfico diário da Anima. Olha só, interessante que ele vem aqui, deixa eu apagar a linha aqui. Olha só, ele vem trabalhando também acima da média de 50. Percebam como ele vem aqui rompendo topos anteriores, uma ideia também de fundo, topo, vem fazendo aqui um movimento altista aqui basicamente desde o fundo em 10 de abril de 23 e também vem trabalhando acima de topos anteriores aqui. Vamos ver se ele continua esse movimento, se ele continuar esse movimento aqui mostrando realmente que a ponta compradora está acumulando, está continuando aqui esse movimento altista do nosso OBV, dá até para acreditar, quem sabe, num rompimento aqui nas médias de 200, mas reforço, importante essa semana aí que temos agora de junho, de 12 de junho, deixa eu até ver quando que é essa semana aqui, que eu já estou até meio perdido, de 19 de junho, que se inicia agora na segunda-feira, muito importante aí, de preferência a Anima fechar acima dessas médias de 200, retomando aqui gráfico diário, R$3,95 a exponencial e a aritmética R$4,14, fechamos aí muito próximo, mas não fechamos acima da aritmética de 200. Para quem gostou da nossa análise, agora sim, deixe seu like e se inscreva no nosso comentário. Espero que tenham gostado da nossa análise. E agora vamos continuar agora com IDUX na tela. E para fechar nosso vídeo, agora vamos de IDUC 3 e IDUC 3 na tela. Essa semana, IDUX fechou com alta de 11,91% na semana, uma alta estarrecedora, mais uma semana de alta, assim como o Ibovespa também, que vem performando em altas consecutivas. E IDUC 3 semanal, olha só, vamos contar aqui também os candles para vocês. Há quantas semanas a gente vem aqui, engatou uma alta, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas consecutivas aqui de alta na IDUC 3, aqui uma alta significativa aqui nas últimas semanas. E o que temos no nosso gráfico semanal aqui do nosso nuvens de Ichimoku, nosso indicador? A gente vem com fechamento acima das nuvens aqui nessa semana de 12 de junho de 23, finalmente um fechamento acima das nuvens, aqui muito importante para o nosso gráfico semanal, e vou trazer para vocês a última vez que a gente fez um fechamento acima das nuvens IDUC 3. Olha só quanto tempo foi aqui esse candle de 1º de junho de 20, fechamento nos R$37,67. A partir de 8 de junho de 2020 a gente já fechou aqui novamente dentro, fora das nuvens. A gente já perdeu um caráter aqui de uma tendência altista segundo as nuvens de Ichimoku. A condição ideal ainda a gente não tem aqui na IDUC 3, é verdade, mas a gente já tem quase uma condição totalmente ideal. Por quê? O que faltaria para essa condição ideal? A gente já tem uma nuvem futura verde, já tem um fechamento acima das nuvens, já tem um cruzamento de médias, já tem a Chico Span, que essa linha de atraso 26 períodos cortou o preço, coisa que a gente gosta de ver sempre aqui no nosso canal, mas ainda ficaria pendente a gente ter essa linha, a Chico Span, cortando aqui também as nuvens de Ichimoku, mas realmente o gráfico semanal bem interessante. Como a gente poderia, por exemplo, ter tomado posição de uma forma técnica aqui na IDUC 3? A partir de um fechamento acima dessa média vinho, que é a média lenta do Ichimoku, a nossa média de 26, a gente já pode ficar mais atento aqui a uma possível, claro, a gente nunca sabe quando vai reverter, mas uma possibilidade de reversão. Vamos demarcar aqui 8 de maio de 23, como estava os demais indicadores aqui do nosso canal. Olha só, o nosso DMI positivo já estava acima do negativo, o nosso ADX também ganhando força, ou seja, indicando que existiria aqui já uma probabilidade de uma tendência altista aqui no gráfico semanal. A gente já tinha também o Money Flow Index acima do nível de 50 e FR também acima do nível de 50, até no nível aqui de 63, acima do nível de 60, bem interessante. O que ficaria ainda pendente seria apenas aqui a nossa Chico Span, que ainda estaria aqui bem justa, próxima aqui do nosso candle. Deixa eu até trazer precisamente, a gente teve uma máxima aqui de 13,5, ela estava 13,12, então na verdade já teria cortado aqui. Então a partir desse candle aqui de 15 de maio de 23, a gente já teria também autorização aqui da nossa Chico Span. Tomando uma posição na abertura do candle seguinte, poderia ter comprado ou
aqui na semana seguinte desse candle nos R$ 12,44 ou então nos R$ 13,15. Mas, claro, a operação poderia ter dado errado e aí tem que fazer um gerenciamento de risco, um gerenciamento de stop, porque é o que a gente sempre prega aqui no canal. A partir do momento que a operação dá errado, é importante cortar o prejuízo o mais rápido possível e alongar o trade quando dá certo o máximo que puder também, para a gente ficar aqui, colocar o lucro no bolso, mas sempre quando der certo alongar o máximo possível. O que a gente tem aqui para as próximas semanas de Duke 3? Muita atenção que a gente teria aqui uma exponencial de 200 na região dos R$ 19,91. Interessante fechar acima das nuvens pelas próximas semanas também, porque não adianta a gente tomar um candle aqui acima das nuvens e depois começar a devolver e deixar formar um topo aqui acima das nuvens de Shimoku. Importante aqui, até o final de junho, 26 de junho, fechamentos pelo menos acima dos R$ 16,16, para a gente continuar fechamentos aqui acima das nuvens. Mais o gráfico semanal aqui da Duke 3 bem interessante, só muita atenção caso aqui o IFR já mostrando pra gente o quê? Uma região de sobrecompra, tá? Muita atenção, quando ele ficar preto aqui pra gente, ele já fala que estamos acima do nível de 70. Essa semana estamos com um nível de 78 o IFR e o Money Flow Index 87, ou seja, estão ambos aqui em regiões de sobrecompra, aliás, não sobrevenda, de sobrecompra, podendo já indicar um movimento um pouco mais esticado para o semanal, mas é o que a gente já sempre fala para vocês, quando estamos numa super tendência, muitas vezes o ativo continua a performar aqui nessa região e nem sente que está numa região de sobrecompra ou sobrevenda, mas é importante sempre estar ciente aqui quando o ativo já entrou no EFR acima de 70 e o Money Flow Index, essa linha verde, acima do nível de 80. Mas aqui o gráfico semanal bem interessante da Duke 3, poderia ter feito uma entrada aqui em semanas anteriores também sendo autorizadas pelo nosso indicador. Trazendo rapidamente uma análise bem completa para vocês, gráfico diário também. Para quem gostou da nossa análise, chegou até aqui no vídeo, deixe seu like, se inscrevam em nosso canal para continuar aqui apoiando aqui nossas análises e o YouTube continuar a entregar nossos vídeos para vocês. No Vem Futura Verde, gráfico diário, olha só que interessante. Já acima das duas médias de 200, desde 10 de maio de 23, o ativo indo embora aqui, Chico Span já acima das nuvens, ou seja, todas as condições ideais aqui na ponta compradora no nosso Ishimoku, e aqui, beleza, a média vinho, atenção, estaria na região dos R$ 15,12, um pouco distante, é verdade, mas aqui bem interessante o gráfico diário, sem muito o que dizer, só atenção, novamente, para o nosso FR, olha só, já desde aqui mais ou menos de 10 de maio de 23 numa região de sobrecompra. Mas assim como eu falei com vocês, muitas vezes ele ignora a região da sobrecompra e continua indo embora. Mas atenção, principalmente que se perder o nível de 70 aqui e ver como se ele vai realmente desenhando um topo aqui no gráfico da Cogna, não, aliás, da Duke 3, mas realmente indo embora. Olha só mostrando o caráter educacional, os demais indicadores, olha só o nosso EDX acima do nível de 20, 25 desde 10 de maio de 23, DMI positivo, olha só, bem robusto, DMI negativo bem distante do DMI positivo, indicando aqui forte tendência no gráfico diário. Também, último indicador que a gente vai passar para vocês, só para ficar a análise bem completa, as três análises aqui bem iguais para vocês, vamos fechar o nosso vídeo com o nosso OBV também para vocês, diário e semanal. Dando uma olhada aqui também no nosso OBV, rapidamente nosso OBV diário, acima aqui da média 50 faz tempo, acima, por exemplo, de um topo anterior relevante há algum tempo também. Sem muito o que falar, a gente vê o que? Fundo, topo, fundo, topos ascendentes, aqui indicando uma probabilidade também do movimento mais altista. A gente gosta de ver o OBV principalmente acima da média de 50, pelo menos, tá? Cada um tem a sua forma de operar aqui no mercado, a gente gosta de ver acima daqui o OBV, principalmente acima de uma média de 50, principalmente também operando acima de topos anteriores, fundo, topo aqui ascendente, sem muito o que dizer do nosso OBV diário. Trazendo também nosso OBV semanal para ficar a análise bem completa aqui para vocês. Deixa eu trazer aqui para ver como estamos no nosso OBV semanal de Anima. A gente percebe que trabalhando também acima da nossa média de 50, a gente tem aqui alguma estrutura altista com fundos e topos ascendentes. Só muita atenção aqui que, por exemplo, a gente não teve um rompimento de um topo anterior muito relevante aqui de 31 de outubro de 22. Muita atenção caso o nosso OBV aqui tocar aqui nessa região e formar alguma espécie de topo, tá? Muita atenção aqui no nosso OBV semanal da Duke 3. Vamos ficar muito atentos aqui. Vamos até ver quando que foi aqui esse topo. Vamos ver aqui, trazer aqui pra gente, 31 de outubro de 22, aonde a gente estava nesse topo aqui. Foi realmente aqui esse candle de máxima de R$ 16,00
R$1,67. Então exige um pouco mais de atenção, porque a gente observa aqui que a gente já está num patamar superior de preço, mas, no entanto, não rompemos o topo anterior aqui do nosso OBV, tá? Muita atenção, ideal. Quando a gente tem um topo relevante maior aqui no preço, a gente também tem um topo relevante maior aqui no nosso OBV, tá? Muita atenção, vamos ver como que vai agir o nosso OBV aqui nas próximas semanas de Duque 3. Claro que a gente não usa apenas um indicador para falar se o ativo vai subir ou vai cair, mas a gente gosta de ver o nosso OBV acompanhando também o preço. Muita atenção que a máxima aqui foi de R$16,88. Vamos até deixar como uma região importante aqui de preço na nossa Duque 3. Vamos deixar marcado aqui esse candle 16,88 como uma região aí muito importante. Deixa eu até colocar aqui topo OBV para a gente lembrar. Deixa eu colocar até semanal para a gente lembrar que é o topo semanal, porque aí quando eu trazer novamente para vocês, a gente já deixa marcado aqui no nosso gráfico para estudarmos juntos. Claro, a gente não tem a presunção de adivinhar o futuro, mas a gente gosta de estudar e ver os movimentos aqui gráficos. Interessante, se a gente for continuar aqui a renovar as máximas no nosso Duque 3, interessante a gente ver também esse topo anterior aqui sendo rompido no nosso gráfico. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar o like, se inscreva no nosso canal. A ideia aqui é promover a educação dos gráficos, a educação também financeira, preservar também o capital de vocês, operar sempre com responsabilidade. Gerenciem o risco de vocês para sermos vencedores na Bolsa de Valores. Forte abraço, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Até uma próxima e bons investimentos!